Noé, ele contou com o favor de Deus sobre a vida dele. Tanto foi que todos nós sabemos que Deus havia mandado Noé construir a arca, e dentro desta arca só poderia estar quem? Noé e sua família. Então Deus olhou para a humanidade, Deus olhou para toda a cidade e disse: só tem um, Noé. Pense aí, olhar aqui para essa cidade de Euclides da Cunha e encontrar só um. Então, querido, nos dias de Noé foi assim. As pessoas lá, elas só pensavam em fazer o mal. Então Deus, ele ficou muito indignado e ele decidiu destruir a humanidade. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Isso significa que enquanto todo mundo recebeu a indignação de Deus, a ira de Deus, Noé recebeu um tratamento diferenciado. Amém? Nós atraímos o favor de Deus, amém? Mas nós precisamos andar em obediência. E o resultado da obediência a gente vai ver na vida de Jesus. Jesus, ele morreu a morte de cruz. Filipenses no capítulo 2, no versículo 8, diz assim: Jesus, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E olha o resultado. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. A obediência de Jesus resultou em honra para ele. Uma pessoa que obedece a Deus, ela tem uma vida de honra. Nós precisamos, como igreja, ter uma vida de obediência. Nós obedecermos a Deus aqui na terra, Ele vai nos exaltar. Se você obedecer a Deus, Ele vai te honrar. É simples assim. Deus vai te honrar. A segunda atitude para atrair o favor de Deus é fazer o que é certo, praticar a justiça. Então é certo, então eu vou fazer. Não é certo, então eu não quero para mim. Como eu já falei aqui sobre honrar o pai e mãe, honrar seus líderes espirituais, honrar a casa de Deus. É certo, então eu vou fazer. As pessoas, elas vivem em desobediência. Na prática da desobediência, quebrando os princípios. Quantas vezes essa igreja foi quebrada a unidade? E quantas vezes, quando as pessoas quebraram a unidade, elas pensavam que estavam ferindo o pastor? Não, eles estavam ferindo o próprio corpo de Cristo, porque aqui tem um dono, aqui é uma igreja, é o corpo de Cristo. Então, quando eu faço, quando eu desobedeço, quando eu quebro uma unidade, eu firo o corpo de Cristo. Noção, lute, preserve a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se for possível, brigue pela paz na sua igreja. Se for preciso, lute. Se é para lutar, se é para guerrear uma guerra santa, como diz o outro, é pela unidade do corpo. Pastora, como é brigar pela unidade do corpo? Eu cheguei ali na porta, eu já encontrei um irmão falando mal do outro. Lute contra isso, não aceite. Não aceite. Diga aqui não, ó. Não, aqui não. Isso cheira mal. Isso tem cheiro de Satanás. Isso tem cheiro de demônio. Isso fede. Isso aí é coisa do fute. Aí, se você percebe qualquer atitude de desonra à sua igreja, aos seus líderes, sai fora. Vai sobrar para você. Aí, a mesma coisa a gente vai falar para os nossos filhos. Um filho que desobedece, o outro não. Aí, esse filho que desobedece, ele é o exemplo para o bom filho. Então, a gente já chega para o bom filho e mostra: esse é um comportamento que não se deve fazer. Não imita. Então a gente precisa ensinar também aos nossos filhos a fazer a coisa certa. Então a segunda atitude é isso, é praticar
a justiça. E Deus, Ele quer trazer o favor de Deus para as nossas vidas. É que a gente ache graça aos olhos do Senhor. Para você poder dizer assim: minha vida vai bem, minha vida vai bem, eu tenho paz. Porque eu ando em obediência. Porque eu pratico a justiça, eu faço o que é certo. E a terceira coisa, eu pratico o hábito da oração. A gente precisa ter uma vida de oração. E orar é a coisa mais simples, é falar com Deus. Daniel 3 vezes ele se ajoelhava, né? De manhã, de tarde, de noite, ele se ajoelhava e orava ao Senhor. A gente está mais ligado e conectado na internet, no celular, nas atividades, no dia a dia, na correria, no nosso bem-estar, na nossa saúde, em tudo. Está pouco conectado com Deus. Vamos praticar a oração. Eu estou estudando também um pouco sobre o jejum, porque fala muito no jejum nesse programa que eu estou estudando. O jejum é tão importante. O jejum, ele tem duas importâncias na nossa vida. Uma é que ele é espiritual. O motivo dele deve ser espiritual. Não é para fazer uma dieta, para emagrecer. É para ser realmente espiritual, para mudar a nossa vida, para transformar a nossa vida. Porque o jejum não muda a Deus, o jejum muda a nós. É para mudar nós mesmos. A outra função do jejum é que é saudável para o nosso corpo. Uma vez na semana a gente tem que fazer um jejum de 24 horas e a cada 6 meses um jejum de 3 dias. Vai desintoxicar o nosso corpo, a gente vai quebrar mitos na nossa mente que a gente não pode ficar sem comer. Muitas coisas a gente vai aprender por meio do jejum. Só na água, só na água, só na água, só na água. O dia todo só na água, só na água. E você pode ter outro tipo de jejum que é só na fruta ou só no pão com a água. Importante, o pastor ele vai estar ministrando, ele vai preparar uma ministração só sobre jejum, ensinando a igreja a jejuar de forma correta. E quando você for jejuar, precisa saber. A gente não, eu estou jejuando. Agora, se alguém souber e perguntar, a gente não precisa mentir. A gente precisa ter a prática da oração, e isso vai atrair a graça, isso vai atrair o favor de Deus, a prática da oração. E quando você for orar, fecha a porta do teu quarto e ora lá em secreto, porque o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Eu também vai estar lançando aqui no dia 1º de novembro, vai ser aqui que Jing, um relógio de oração, 24 horas, fechado de oração. Então a cada meia hora uma pessoa. Será que a gente vai achar 1, 2, 3? Quantas pessoas? Amém? Nós vamos fechar esse relógio e nós vamos estar, porque a partir de novembro também nós vamos estar com ministrações específicas sobre 2022, que é o Profetizando 2022. Então o hábito da oração atrai o favor de Deus. Quando a gente ora, que a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente começa a deixar de lado algumas preocupações. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, diz: não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo pela oração e súplica. Então, não andem ansiosos. Por que a gente vai estar preocupado? Vamos viver o hoje. Vivo hoje. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. E quanto ao amanhã, Deus proverá, Deus provedor. Eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus, Ele cuida de mim, Ele me traz seu favor, eu só preciso do favor dEle. Eu vou fazer o quê? Quanto a mim, eu vou andar em obediência. Deus quer ser desejado por você. Deus quer se sentir celebrado por você. Não um relacionamento mecânico, mas um relacionamento de adoração. Um relacionamento intencional, onde você deseja a Deus, onde você quer mais de Deus, onde você se aproxima mais dEle. Orar é usar palavras. Orar é conversar com Deus, orar é falar com Deus, orar é entregar os nossos dilemas para Deus, orar é desabafar com Deus, orar é dizer assim: pronto, eu falei com a pessoa mais importante, aquela que pode resolver a minha vida. Eu falei com quem pode resolver a minha situação. Pronto, eu falei, tá falado. Aí você tem aquela sensação de que já
já tirou o peso. Por quê? Porque você sabe e confia em Deus. Outra atitude, seja generoso, porque a generosidade é a virtude de ser bom, é a disposição de ajudar e dar sem esperar receber nada em troca. Generosidade agrada a Deus, abre o coração de Deus. Seja generoso. Sabe o que é ser generoso? É você não ter, é você estar livre de ambição no seu coração. Generosidade é quando você tem um coração livre desse sentimento, desprendido, completamente desprendido. Já abriu seu guarda-roupa e viu que você não usa? Abra ele. Seja generoso, tira a roupa lá para dar. Vai tirando, vai limpando, vai pegando uma mala e vai colocando. Eu liguei para cadê Cris? Minha filha, eu liguei para ela e disse: olha, tá aqui as roupas, o bazar da nossa construção. Se tu não vier pegar, criatura abençoada, filha de Deus, ungida, que eu te amo, eu vou dar. A bichinha recebeu um peso logo, não foi, Cris, essa semana? Venha logo pegar essa mala, porque senão eu vou sair dando. Eu sinto necessidade de abrir para dar. É um sentimento meu, eu gosto de abrir para dar. Eu me sinto leve quando eu tiro para dar. Mas como a gente está em construção, nós vamos começar a construção e a gente decidiu fazer um bazar para a construção. Eu fui tirando as roupas, isso desde o ano passado, não foi, Cris? Que a gente conversou sobre isso. E aí eu fui tirando, mas de lá para cá já dei muitas coisas, aí separei essas outras peças para o bazar. Então você pode fazer a mesma coisa, gente. Vai tirando, seja generoso, porque a generosidade ela está atrelado a um coração grato a Deus. Quem é grato a Deus é generoso. Quem é grato a Deus tem um coração liberal. Ele é liberal. Ele vem para aqui, ele traz sua oferta com liberalidade. Ele não bota a oferta no bolso e tranca lá. Ou então já diz: hoje eu vou para a igreja, então nem a carteira eu vou levar, porque vai que, né? Mas, amados, vocês podem chegar em casa e fazer um pix. Você pode ofertar em sua casa. Seja generoso, faça ofertas de gratidão a Deus. Essa oferta de generosidade, onde você vai dizer assim: sim, Senhor, eu estou entregando, porque, gente, eu estou falando isso, mas eu lhe digo uma coisa: eu nunca fui ensinada sobre oferta quando eu me converti. Nunca. Na minha igreja que eu estava lá, eu ia, entregava o tudo. O pastor só dizia: ah, hora diz minha oferta, e estava eu lá no altar, entregando minha oferta, meu dízimo, semeando com alegria, porque eu estava dando para o meu Deus. Então prepara a tua oferta. E outra coisa, o teu dízimo, seja generoso, entrega na casa do Senhor. Dizime com fidelidade mensalmente. Não deixe de dizimar, porque o inimigo, ele quer pegar apenas, lembra no início que a gente falou, uma oportunidade para ele entrar, e ele não vem vestido de uma roupa que diz: eu sou isso, eu sou aquilo. Ele vem disfarçado. Quantos estão entendendo? Então essa atitude também a gente vai atrair o favor de